Faltam menos de 2 semanas para o noticiário ficar repleto de novidades sobre a COP27, o Fórum Internacional que discute mudanças do clima. E uma questão volta a ganhar destaque: como a indústria de investimentos no Brasil pode se antecipar ou mesmo reagir a impactos da urgência climática na sociedade e que, claro, também existe nos negócios. Para mostrar as reflexões e investimentos de uma gestora que tem buscado, desde 2019, algumas respostas para essa e outras questões, eu recebo Márcio Correia e José Pulgas, que são sócios da JGP, uma gestora que tem mais ou menos 35 bilhões de reais sob gestão. Eu sou Carlos Potorno e começa agora, então, o programa Cabeça de Gestor. Márcio, queria que você contasse nessa trajetória aí de vocês, desde 2019, esse mergulho que vocês têm feito em ESG, que oportunidades que vocês encontraram por conta desses critérios ambientais, sociais e de governança que passou a pautar todo o negócio aí. Oi, Carla, obrigado pelo convite. São várias oportunidades, mas tem algumas que são mais emblemáticas para a gente, tá? Uma delas é a Sigma Lithium, tá? É uma empresa genuinamente brasileira, os ativos são totalmente no Brasil, quer dizer, é um lítio brasileiro, ela é listada inicialmente no Canadá, depois nos Estados Unidos, mas é uma empresa brasileira tocada por brasileiros. Essa é uma empresa que a gente basicamente se envolveu por causa do ESG, tanto o estudo do mercado, o estudo da transição energética, o estudo do mercado internacional de lítio, e também nos envolvendo porque eles se aproximaram da gente pela afinidade ESG, ok? E nós participamos de 2 capitalizações deles, tá? Uma foi a $2,15, $2 canadenses e 15, a outra foi a $4,40 canadenses. Só para te dar uma ideia, hoje a empresa tá $48, né? Então você vê que a gente entrou num preço médio ali de $3 canadenses, hoje está 48, ou seja, multiplicou por 16 a empresa. Então, assim, isso foi uma excelente oportunidade de investimento, um excelente retorno, e que veio 100% através dessa filosofia, desse aculturamento ESG. Uma outra mais recente, foi o IPO da Vitia. Tá? A Vitia é uma empresa que tem na sua carteira fertilizantes e defensivos biológicos, também é uma outra tendência ESG que a gente gosta muito, a parte de agricultura, essa parte de fertilizantes e defensivos biológicos, tá? E ela tem 20% da receita, 40% do lucro bruto, porque a margem é bem maior. É um negócio que a gente acha que vai crescer dramaticamente nos próximos 10 anos. A gente acredita que dá para multiplicar por 30 nos próximos 10 anos esse mercado no Brasil. E a Vitia detém bastante tecnologia, bastante conceitos nesse campo de biológicos. Não dá para o produtor sair fazendo, como alguns fazem, gera problemas. A empresa, a gente acha que vai crescer e vai ser uma outra Sigma na nossa visão, uma outra empresa, e, mais uma vez, também veio muito por causa da questão de ESG. Provavelmente, se não fosse ESG, a gente não teria investido nessas outras empresas. Entendi. Pulgas, quero aproveitar te perguntando, o Márcio falou aqui de 2 oportunidades, mas o que a gente percebe quando olha o case da JGP, e tem outras gestoras que também estão fazendo um mergulho, né, dessa magnitude em ESG, existe uma dedicação de tempo, energia, contratações que foram feitas aí na gestora. Como que isso chega no cotista, não só em termos de retorno financeiro, né? Esse é um outro tema que eu quero tratar com vocês aqui no programa, mas também de resposta, né? De ele entender melhor no que ele está investindo. Queria entender como que ele adere a isso. Perfeita a pergunta, e obrigado também pelo convite de estarmos nesse bate-papo. Quando nós observamos o que o ESG se tornou, a magnitude que ele alcançou, os fatores ambientais, sociais, de governança, que já eram relevantes antes para a economia real, também entraram no patamar de relevância para o setor financeiro. Não pode ser ignorado. Quando nós fazemos investimentos
para qualificar o capital humano da gestora, para estar mais próximo dessas parcerias internacionais, para estar de acordo com os acordos internacionais, é antecipar para o nosso cotista, antecipar para o nosso investidor informações que são essenciais para que a gente tenha o melhor posicionamento da nossa alocação de capital. No momento que a gente percebe movimentos, como, por exemplo, estão sendo feitos de preço global de carbono e mecanismos tarifários de ajuste de carbono na Europa, isso afeta totalmente a competitividade de empresas que estejam exportando para a Europa e que tenham um peso de carbono inadequado. Da mesma forma, quando a gente percebe movimentos relativos à proibição de importação de desmatamento legal ou ilegal pela Europa, pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos, a gente tem que se reposicionar em relação a isso. Então, essa inteligência que é adquirida a partir desse capital humano especializado que nós temos na JGP, a partir desse relacionamento íntimo que nós temos junto a parcerias internacionais que estão liderando esse debate, e a participação que nós temos nesses fóruns qualificados, nos permite ter uma maior intimidade também com essas tendências, conseguir entender qual o movimento que isso vai trazer, trazendo excelentes oportunidades de negócio, como a que o Márcio trouxe, antecipando essa visão sofisticada sobre os ativos que nós adquirimos, mas também conseguindo atender outras demandas dos nossos investidores, que não são somente do retorno financeiro, mas também são demandas de conciliação de retorno com impacto. Impacto não precisa e não é detrimental de retorno financeiro. Esse equilíbrio dinâmico a ser constituído, ele será constituído quando nós conseguimos adquirir essa sofisticação intelectual como a que foi adquirida pela JGP. Agora, você falou tendências, né, e se antecipar a movimentos, a gente brinca que não basta estar certo, né, no mercado financeiro, você tem que estar com a tese certa, mas no momento certo, porque se o mercado vai contra, o retorno acaba não vindo. Agora, essas oportunidades que o Márcio falou, que vocês já aproveitaram, né, conseguindo aí se antecipar aos movimentos, não são negócios pequenos e que, portanto, quando a gente olha, enfim, pequenas empresas mesmo, de pequeno ou médio porte, e aí quando olha a proporção deles na carteira, ele pode contribuir com um grande retorno, 16 vezes a Sigma, mas a carteira é muito maior do que isso? Bem, vou responder. Assim, não são pequenos, não. Assim, por exemplo, a Sigma é que a gente vai vendendo, senão ela ficaria muito grande na carteira, mas desde o princípio a gente investiu na casa de 3%, 4%. É uma posição média, não é as posições maiores do portfólio. O nosso portfólio no Brasil, diferentemente dos portfólios internacionais, eles são portfólios naturalmente concentrados, mas são portfólios que têm 30 ações, mais ou menos. Então, se você for dividir 100 por 30, você vai ter uma posição média aí na casa de 3%, 3%, pode ser 4%, uma posição grande na casa de 8%, uma posição bem maior. Mas não é o caso. Eu dei 2 exemplos emblemáticos, tá? que foram 100% drivados, vamos dizer assim, originados por uma filosofia ESG, 100%. Mas existem muitos outros casos. Por exemplo, se você olhar o que a gente olha, o ESG ele acaba te dando uma visão naturalmente holística do que acontece no mundo, né? Quando a gente fala de transição energética, é uma coisa que afeta a humanidade de maneira dramática. Quando a gente fala da guerra, né, tem várias questões. Isso afeta a nossa carteira praticamente inteira. A gente tem posições relevantes, por exemplo, Gerdau. É uma posição que nasce ali de uma visão que o mundo vai precisar de aço. A gente acha que a guerra vai naturalmente deslocar parte da produção de aço da Europa para outro lugar. O Brasil é um candidato a receber, né? O exportador de aço longo para o Brasil, que é a Turquia, né? O preço de energia na Europa inteira está muito alto, então afeta o preço do aço que a Turquia exporta para o Brasil, portanto, afeta o preço do aço da Gerdau. A Gerdau é uma posição relevante no portfólio. Então, assim, eu dei exemplos, mas ele captura praticamente 100% do portfólio. Uhum. É interessante que acaba afetando, inclusive, empresas do mainstream, né? Empresas como a Gerdau, que são indústrias já consolidadas. Eu estou tocando nessa questão um pouco do tamanho e também do retorno, porque a gente o podcast mesmo noticiou a presidente da BlackRock falando que às vezes o investidor em potencial ele tem um pouco de preconceito quando se vê um rótulo ESG. No caso da BlackRock Brasil mesmo, ela já foi instada por uma grande distribuidora
não colocar o ESG no fundo, né, no nome do fundo ESG, naquela distribuição específica. Vocês percebem ainda uma resistência ou um preconceito em relação ao retorno? Acho que, no caso da guerra, até vocês podem contar um pouco mais como é que está o fundo, Márcio e Pugas, mas quando a gente olha o ISE e o Ibovespa, eles têm também um impacto direto quando a gente olha a rentabilidade, né, o desempenho desses dois índices na Bolsa Brasileira, que por conta de commodities, especialmente de commodity petróleo, o ISE está bem atrás do Ibovespa, né? Então, como lidar, né, com a comunicação, com o investidor que se mostra reticente, porque ele investe para ter retorno, num momento delicado, como você citou, de guerra e todo o impacto que isso traz, e que os retornos eles estão indo mais para empresas de alto carbono? Então, assim, do ponto de vista se você pensar na indústria de assets de maneira agregada, realmente o Brasil ainda está engatinhando, vamos dizer assim, né? Você precisa ainda de um prazo para a regulação ficar mais clara, porque tem uma questão regulatória também, né? Tem uma questão também dos institucionais que vão migrando paulatinamente, e tem uma questão geracional, que é uma coisa que leva tempo. Assim, lá fora já teve um avanço muito grande, né? Principalmente na Europa, e depois Estados Unidos. Quando você olha esse ano, o que você teve de movimento dos mercados, você teve um inflow ainda o ano todo para fundos ESG, nos mercados lá dos países envolvidos, vis-à-vis resgates relevantes dos outros tipos de fundos da ESG. Então, a gente acha que é uma questão de tempo, mas para a gente, no nosso caso específico, a gente tem aproximadamente um pouco menos de 10 bilhões de reais em ativos, em fundos de ações e mais fundos de crédito, tá? 100% desses fundos, eles integram o ESG, tá? Então, todos os nossos cotistas, eles sabem disso, né? Eles investem. A gente tem quase já R$1 bilhão em fundos que a gente chama de puro sangue ESG, que levam ESG no nome, que são fundos ou equity ou crédito, que são fundos, às vezes, de impacto mesmo, tá? E a gente vê esse negócio crescendo, a gente tem essa expectativa, a gente vê um engajamento maior dos clientes, vê que eles são muito menos suscetíveis a oscilações de curto prazo, é um perfil de cliente melhor. Então, assim, mais uma vez, ele é incipiente, mas ele é um mercado muito robusto, é um mercado que a gente acha que vai crescer ao longo de muito tempo, né? Assim, ele vai crescer muito, porque com uma base pequena, ao longo de muito tempo ele vai se tornando relevante. Não sei se o Pugas quer completar alguma coisa também. Eu acho que tem dois fatores que a gente pode ressaltar. A própria origem na JGP, da nossa estratégia ESG, foi instada pelos nossos investidores. Então, teve pressão do nosso passivo falando, olha, façam esse movimento há 3 anos atrás. Então, a gente não começou nunca pensando se haveria demanda do investidor, porque, na verdade, nós fomos pressionados pelos investidores, então já teve esse processo. E o segundo ponto, observando os movimentos capitais internacionais e como que eles observam o Brasil, riscos ambientais se transformaram em riscos conectados ao risco Brasil. Risco de desmatamento, por exemplo, é decisivo para trazer recursos de fundos de pensões internacionais para investimento em ativos brasileiros. Então, no momento que eu tenho os fatores ESG devidamente observados, eu tenho uma transparência da qualidade da governança ESG, eu me torno muito mais adequado para receber investimentos desses investidores mais preocupados. E os volumes são volumes hiperrelevantes. Quando nós olhamos, por exemplo, para o FSTA, que é um movimento específico para proibir o investimento em desmatamento a partir de 2025. Nós somos signatários. Nós estamos falando de 8,7 trilhões de dólares de AUM que estão dentro desse movimento. Enquanto a gente tem o Net Zero Asset Management Initiative, que é para a neutralidade de carbono, que nós também somos signatários, nós vamos falando de 40% do capital global do mercado financeiro, do AUM global do mercado financeiro atribuído. Então, o que nós temos observado nesses últimos anos é o movimento desses investidores, principalmente aqueles mais resilientes, principalmente fundos de pensão, globalmente indo para essa visão integrada e sofisticada de ESG. Então, a gente vê um movimento contrário, a gente vê uma tendência de crescimento desse perfil de capital, desse perfil de passivo.
E esse estrangeiro que você mencionou, ele está ingressando nos fundos das gestoras? É um exemplo de que vocês se comprometendo, né, com várias iniciativas multilaterais internacionais, vocês têm aumentado o ingresso de capital estrangeiro nos fundos da gestora? Então, essa é uma boa pergunta. A resposta é não, porque por culpa nossa, porque a gente não tem veículo ainda, né? Mas a gente está conversando com eles bastante, né? E a ideia é que esses veículos eles vão existir no curto prazo, mas é mais uma questão nossa do que deles. O movimento se repete. É a pressão do investidor nos demandando uma ação. É o que estava ocorrendo. A pressão desse investidor internacional demandando uma postura nossa em relação a eles. A gente, cara, é uma casa, nesse sentido, atípica. Esse EIUM que a gente tem na casa é 100% de investidor local. É atípico. Se falar com todas as outras casas independentes, vão ter um certo percentual de investidores estrangeiros. No nosso caso, é 100% local. Até Sim. agora. Uhum. E, Pugas, você mencionou alguns acordos, né, internacionais que vocês já assinaram, né, alguns compromissos. Isso ajuda a atrair esse capital quando vocês vierem a ter os veículos estrangeiros, e essa questão de signatários do PRI também, enfim. Isso é um título, digamos, que ajuda a trazer investidores que vão pelo ESG? Sim, certamente. Eu acredito que a era da boa vontade já terminou. Agora é a era dos resultados entregues. Então, esses acordos que nós estamos celebrando, eles já têm demonstrado resultados práticos. Quando a gente ouve, quando, por exemplo, a gente observa o nosso acordo de descarbonização, já demos os primeiros resultados findos de redução de emissões relativas do nosso portfólio. Já estamos com eficiência nesse sentido. Quando a gente fala de desmatamento, e nós já celebramos esse acordo de desmatamento, a gente já vê, por exemplo, resultados na nossa estratégia de crédito, com a atração de ativos que são mais competitivos e que tenham um ótimo retorno para o investidor e que são benchmarks desse novo setor. Da mesma forma que ativos, como foram mencionados, Sigma, Fitch e outros, eles vêm exatamente por essa marca. Então, aqui a gente está trazendo dois impactos muito claros. É o impacto de relacionamento com os investidores, atraindo mais investidores locais em relação a isso, não só o internacional, mas o local, que já também tem uma visão mais sofisticada, mas também na observação do aumento dos ativos investíveis, na qualificação desses ativos passíveis de investimento. Então, sim, é uma demonstração, e algo bem interessante que a gente tem observado é que, no momento que muitos assinaram acordos, poucos entregaram. A COP agora, a COP da implementação, a COP passada foi a COP da promessa, essa é da entrega. Te garanto que tem muitos evitando até ir para a COP por conta da questão das entregas virem. E as entregas aqui do nosso lado, elas estão vindo. E elas vêm exatamente pela capacidade de atração desses acordos firmados publicamente e das métricas entregues falando que nós estamos cumprindo esses acordos firmados. Quando vocês lançaram, né, a JGP lançou na COP do ano passado o plano de descarbonização aí da gestora como um todo, incluindo aí o portfólio, vocês tinham o desafio de olhar não só internamente, que chama de escopo 1, mas também o escopo 2 e o escopo 3, né? Como que está isso? É um plano de longo prazo, né? Eram 4 anos de medição, 20 anos de redução, né, da pegada de carbono. Como que está esse processo, Pugas? Posso fazer, Márcio? Perfeito. Está sendo fabuloso, na verdade, porque quando você toma uma decisão como essa, a primeira questão é olhar no espelho. Você fazer uma autoanálise das suas carteiras. E o que nós temos observado é que, como o ESG entrou na casa pela cultura e não pelo processo, o próprio processo de alocação de capital ele já levava em consideração uma série de aspectos que impactavam nas emissões médias dos ativos investidos. Então, quando começamos a fazer essa análise, a gente já começou a observar que os nossos resultados de emissões já eram resultados bem interessantes. Então, o que deveria ser trabalhado, comparado a outras gestoras, seria muito menor. Nós não fazemos investimento em carvão, por exemplo, o que já tem um impacto. Então, nós já fazemos uma análise das empresas que têm maior sofisticação tecnológica, o que já traz um impacto em emissão. Então, o trabalho de faxina interno era muito mais
tranquilo. E o outro ponto que a gente adotou na nossa decisão, que realmente é um processo longo, mas é um processo com metas interinas, 25, 30, 35 e a meta final em 40, é que o nosso papel de engajamento era decisivo para a mudança. Quando eu sou uma gestora internacional e falo serei net zero, serei neutro em carbono, eu tenho um mundo inteiro para investir. Quando nós somos uma empresa que é bem concentrada em ativos BR, ativos brasileiros, a gente não tem essa diversidade. Então, nosso trabalho é como que nós vamos convencer essas empresas brasileiras a serem zero desmatamento, a serem carbono neutro. E as empresas querem isso em grande parte, porque elas sabem que a competitividade delas depende desse resultado. Então, eu acho que a maior diferença da nossa estratégia em relação às estratégias globais é essa capacidade de encaixar e transformar positivamente as empresas nesse nosso portfólio. Isso tem impacto direto na qualificação do nosso portfólio como neutro. Nesse contexto, eu queria que o Márcio contasse um pouquinho. Eu tenho ouvido o Márcio já em algumas apresentações falando que a mineração ela não pode ficar fora de uma carteira ESG, ainda que mineração, por natureza, é uma atividade de impacto ambiental. Queria que você contasse um pouco por que isso e como que esse engajamento tem, de fato, trazido resultados e colocado as empresas que vocês investem. No Brasil, a gente tem a Vale, uma grande empresa, uma blue chip no Ibovespa. Então, acho que fica dentro dessa ideia, né, Pugas, que você está contando, que o universo de investíveis no Brasil ele não é lá muito grande. E como que vocês têm lidado com isso e resultados desse engajamento, Márcio? Não, então, a gente sempre defendeu a questão da mineração basicamente olhando o processo científico / tecnológico da transição energética, né? Você não consegue, a matriz energética global, né? Ela é uma coisa física, né? Se você quer passar de uma infraestrutura e produtos que emitem CO2 para outros mais limpos, você vai ter que investir muito, né? Em coisa física mesmo. Então, você vai precisar de aço para construir as coisas, de cimento, né, concreto, para construir uma torre eólica, para uma fazenda de painéis solares, ou mesmo se você quer ir para carro elétrico, você precisa esses componentes, como a gente mencionou no caso do lítio, mas tem a questão do manganês, você precisa de muito cobre. Então, assim, essa questão, a gente sempre viu desde o princípio que, inexoravelmente, nessa questão específica da transição energética, você tinha que se aproximar da mineração e não se afastar. Por quê? Porque você vai precisar, né, da matéria-prima e da indústria de maneira geral, e só que elas têm, de fato, um impacto, né, na sociedade, seja na questão ambiental, seja na relação com as comunidades onde elas atuam, né? Então, a lógica nossa foi, bem, a gente, na verdade, tem que investir, tá? E, pelo lado do retorno, a gente passou a acreditar que o retorno é positivo também, porque essa transição energética, ela demanda muito material, né? Então, temos que investir pelo retorno e temos que investir pelo engajamento, né? É o que a gente tem feito. A gente tem, um setor que, nos nossos frameworks, eles aparecem como um setor de alta criticidade, né? Então eles têm impacto potencialmente negativo e são elementos críticos da transição. Então a gente se envolve bastante com eles em várias empresas. Por exemplo, no caso da Sigma, antes de investir, a gente foi lá em loco, levou a pessoas e entrevistamos pessoas da comunidade, observamos onde que era um lugar que eles iam depositar rejeitos, não estavam cometendo desmatamento, observamos a tecnologia que eles usavam, por exemplo, o lítio, em geral, dá em lugar seco. Pô, se eles vão fazer um processo úmido, eles vão extrair água de algum lugar. Ali, no caso do Vale de Jequitinhonha, que é onde ela está localizada, poderia ser muito ruim para a comunidade. Eles investiram mais dinheiro, mais capex do que poderiam ter feito para ter um processo mais a seco, ou seja, eles usam muito menos água do que usariam, né? 20 vezes menos, 1/20 do que poderiam usar num processo úmido, um processo, por exemplo, com barragem. Então, assim, no caso da Gerdau, a gente se envolve para ver a questão de emissões e, particularmente, no caso da Vale, a gente se envolve muito,
né? A gente vai lá, né, em Mariana, em Brumadinho, fala diversas vezes com o conselho, com os executivos, para endereçar a questão da Vale, e aí entra um pouco na segunda parte da questão, assim, como resolver essa questão. E aí a maneira de você resolver, ela vem por um processo de aculturamento das empresas extrativistas, né? Assim, as empresas extrativistas, elas têm que entender que elas precisam, né, do meio ambiente, então tem que cuidar bem do meio ambiente, elas precisam daquelas comunidades locais, então tem que, né, ter uma relação boa, tem que ter a capacidade de ouvir as comunidades locais, né? Às vezes são empresas gigantes, né? O caso da Vale é uma empresa gigantesca, que tem que ter a capacidade de ouvir, criar essa cultura. Esse processo de aculturamento é um processo longo, né? Demora tempo, mas você consegue estabelecer processo de governança, né? Processo e alinhamento para que você tenha o mínimo impacto possível e quando tiver mais do que compensar. Você consegue fazer isso. Já tem, existem muitos casos no mundo e quando você tem casos como foi o da Vale, você se engajar com a empresa para que a empresa se torne, use aquela questão negativa para se tornar um exemplo positivo, né? Para estabelecer um nível de governança, sabe, de segurança, de impacto no meio ambiente, de relação com as comunidades, que seja olhando para frente, porque o para trás não dá para mudar, olhando para frente, que seja um benchmark, que seja muito positivo. Isso a gente faz bastante. Para poder acompanhar e corrigir, aí se a correção não está sendo feita, aí ter uma tomada de decisão, né? Márcio Pugas, muito obrigada. Sim. Não, só ia complementar. E nota que quando você consegue fazer isso, você consegue extrair valor para os acionistas, porque a ação, às vezes, está negociando no múltiplo, que passa a negociar no múltiplo maior, porque a empresa conseguiu implementar essa governança e cultura. Sim, maravilha. Márcio, muito obrigada. Pugas, muito obrigada pela entrevista, viu? Não, a gente que agradece. Prazer imenso. Até. A gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Léo Souza, que é da TV Estadão. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Obrigada.